Então, com vocês agora, momentos emocionantes da cirurgia ortognática e cirurgia bucomaxilo. Ô, Magnão, tem alguma história aí pra contar no nosso novo quadro aí? Tenho, cara. Tenho história assim. Aconteceu, eu tava operando em um hospital, né? Foi ano passado, a cirurgia, acho que em setembro, né? E assim como o Nicolas falou, né? Os familiares dos nossos pacientes sempre ficam muito preocupados, né? Com a cirurgia. E teve uma mãe de uma paciente que ia operar, ia fazer uma artroscopia da articulação. E ela não me falou, mas eu percebi que ela estava muito nervosa. E ela estava com um terço na mão, né? E rezando, né, em silêncio para ela, enquanto eu estava dando as orientações pré-operatórias para a filha dela. E aí eu percebi que ela estava um pouco ansiosa, um pouco nervosa, eu fui conversar com ela, né, ali na frente da paciente. Aí eu falei o nome dela, não vou citar aqui. E aí eu disse, como é que a senhora tá? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Aí ela fala, doutor, não vou mentir, eu tô muito nervosa, né, querendo ou não, uma cirurgia da minha filha, né, e eu tô rezando muito para dar tudo certo. Aí eu falei, a senhora acredita em Deus? Aí ela disse, não, com certeza. Aí eu falei, eu vou te contar um segredo, tá? A minha avó, ela é muito católica e ela é espírita também. Sempre quando ela acorda, a primeira coisa que ela faz de manhã é perguntar qual o nome do paciente que eu vou operar, que ela coloca nas orações dela. E fala que sempre vai estar tudo certo. Isso eu já vi, hein? Então, se a senhora ela tem fé na situação, pode ter certeza que lá no alto as pessoas estão colocando energia boa para tudo dar certo. A mulher começou a chorar na minha frente, eu comecei a chorar na frente dela, a paciente começou a chorar, fico até arrepiado quando conto essa história. A cirurgia foi maravilhosa, graças a Deus, e eu tenho a agradecer até a minha avó, porque até hoje ela dá esse suporte para mim. Não é, Samuca? A gente opera muito junto. A primeira coisa que eu faço quando eu entro na cirurgia... Não só para o paciente, mas ela reza pela equipe inteira. Vou te passar o nome do paciente. Impressionante. Inteira. Então, isso é uma situação que sempre me comove muito. E a primeira coisa que eu faço quando termina a cirurgia, né, Samuel? Tira a luva, eu já mando uma mensagem para minha avó. Vó, acabei, foi tudo bem, foi um sucesso. Aí parece que se encerra um ciclo ali, sabe? É muito gostoso. É uma troca energética, né? É profissional-paciente. Essa parte espiritual é importante, né? Sempre que a gente começa a cirurgia também, a gente pede para Deus guiar nossas mãos, né? Para que a gente seja um instrumento Eu, às vezes, no carro, benefício, né? No carro eu vou escutando um salmo ou algum vídeo no YouTube e vou orando, fazendo a minha oração, né? Pedindo proteção e que dê tudo certo. Na nossa profissão, eu acho que muito mais que perrengue, a gente passa por momentos emocionantes, né? E a gente não pode se deixar achar que aquilo é normal, né? Porque a gente vive a cirurgia todo dia, a gente vive disso. Só que aquele paciente que está operando é uma coisa única para a vida dela. Verdade. É um momento muito especial, né? É um sonho que ela está realizando, ou é uma expectativa que ela está tentando chegar. E a gente, o Nilo sabe, ele viveu comigo uns anos aí na residência. Eu sou uma manteiga derretida, cara. Eu me emociono, assim, toda hora. É muito bom ver a felicidade e a gratidão que o paciente, a família dos pacientes tem, né? No trabalho que a gente exerce. Mas eu lembro de um, cara, que foi bem legal. Foi um dos primeiros, foi onde virou a chavinha para mim, assim, no sentido de como a gente pode salvar a vida das pessoas, como a gente pode melhorar, ajudar, né? Eu tava no plantão, eu era R1. No primeiro ano de residência, tava no plantão lá, de madrugada, era 2 da manhã, eu tava na sala. Daí eu comecei a ver um corre-corre para cá, um corre-corre para lá. Daí, de repente, cara, me chamam para ir para a sala de emergência do hospital. Eu trabalhava no hospital público do Mandaqui. O famoso trauma. E o cirurgião, plantonista, que era um professor, né, que a gente chama de preceptor, estava em cirurgia. Então eu estava cuidando do pronto-socorro. Daí quando me chamaram para a sala do trauma, cara, eu era R1, primeiro ano. Eu falei, não, mas o preceptor está lá em cima. Daí eu peguei e falei assim, não, mas precisa, é urgente. Daí eu peguei e saí correndo, fui para lá. Eu cheguei, tinha um paciente que tinha feito uma cirurgia de septo. E teve uma hemorragia 2 meses depois. E ele começou a sangrar bastante. E, o pessoal do trauma são todos médicos de várias especialidades. E os caras já estavam meio que assim, não sabiam mais o que fazer. Porque eles já tinham tentado tamponamento, já tinham feito um monte de coisa e não sabiam mais o que fazer. E como é a nossa área, né? Eles chamaram a gente. E eu fui, porque de alguma forma eu queria tentar ver se eu poderia ajudar. Daí eu cheguei, cara, e falei, vocês já fizeram tamponamento nasal posterior? Eles, não.
Daí tinha um residente lá também. Daí eu peguei e falei assim, não, pode deixar que eu faço. Eu nunca tinha feito, eu já tinha visto fazer, já Só tinha nos estudado, já vídeos. tinha lido, mas nunca tinha feito. Tava no primeiro ano da residência. Primeiro ano da residência, tinha acabado de entrar. Daí eu peguei e falei, não, então me pega 2 sondas, eu vou fazer o tamponamento nasal posterior. Beleza, fui lá, fiz o tamponamento, o cara começou a voltar a respirar de novo melhor, começou a se acalmar, porque ele estava muito nervoso. Ele estava Imagino. entre a vida e a morte ali, né? Sangramento é uma das áreas, é uma das coisas da nossa área que é mais perigosa. Daí, cara, o cara começou a voltar, estabilizou. Daí eu saí, fui avisar a mãe, explicar a mãe, porque quem faz o procedimento geralmente vai. Expliquei pra mãe, a mãe começou a chorar, me abraçar. Você salvou a vida do meu filho, você salvou a vida, muito obrigado. E foi muito legal, porque eu fiquei me sentindo, cara. Eu falei, cara, eu salvei a vida de uma pessoa, né? Olha que legal que a gente tá apto a fazer. Eu salvei a vida de uma pessoa. Daí eu fui, e foi legal, porque eu andei durante uma semana no hospital e as pessoas vinham me cumprimentar assim, parabéns, Nicolas, parabéns, porque Isso é muito foi legal, uma coisa pô. que me Isso marcou, é demais, assim, e cara. deu esse start de eu falar assim, pô, a nossa responsabilidade é grande, né? Porque a gente tá apto e a gente, como profissão, escolheu isso, que é cuidar das pessoas, salvar a vida das pessoas. E eu acho muito... Não, muito bem legal, Nicolas, porque quando acontece isso logo no início, né, e você se dá bem, você fala assim, cara, eu tô no caminho certo. É isso que eu quero. Eu acho que a gente é muito privilegiado, né, por Deus, por, enfim, poder fazer isso na vida das pessoas. Eu tenho uma história de uma paciente que ela tinha que fazer uma cirurgia muito grande. Acho que a cirurgia maior que a gente tem na nossa especialidade é prótese articular envolvida com cirurgia ortognática, né? E era uma paciente que super querida, estava sempre na clínica, sofria muitos e muitos anos, tinha muito medo da cirurgia e, enfim, também não tinha achado nenhum profissional que ela confiasse, né? Eu brinco com o paciente que tem que ter o match entre o profissional e o paciente, né? Senão as coisas elas não caminham na forma correta. E aí quando a gente tem, eu particularmente, eu sempre tenho um envolvimento com o paciente, até emocional. Acho que tem gente que não gosta disso. Putz, você tem que ser um pouco mais racional. Mas se a pessoa ela confiou a face dela, a vida dela pra gente, então a gente tem que ser responsável por isso e tem que ter essa questão emocional. Concordo. Então, na cirurgia dela, eu lembro que foi uma cirurgia que... Aquela cirurgia, quando a gente é residente, a gente faz aquela cirurgia gigantesca, a gente fica ansioso pra caramba, né? Não dorme uns 3 dias. Não dorme uns né? 3 dias. E por mais que eu tenha esse envolvimento emocional, fazia um tempo que eu não tinha esse feeling do residente. Então, antes da cirurgia, eu me senti com aquele feeling do residente. Falei, Na caramba, barriga, cara. nervoso. É normal, cara. É normal. A gente é humano. A gente é humano, não é? Enfim, só porque é cirurgião. Todo mundo aqui é humano. E aí, esse frio na barriga foi legal. Porque aí é um frio na barriga, é uma energia ao mesmo tempo, potencializada para dar tão certo as coisas, que, cara, quando termina a cirurgia, é fantástico. Graças a Deus deu tudo certo. E acho que é uma energia que eu acho que é até difícil a gente dizer o que é essa energia da cirurgia, aquele momento que, enfim, a gente está ali despendendo uma energia positiva para o paciente, a equipe como um todo, senão a gente não consegue, não adianta só ter um profissional, mas, enfim, todo mundo estar juntos no caminho certo. E, cara, acho que a gente é muito privilegiado por fazer o que a gente faz. Essa energia, Com certeza. não é... Se a pessoa quer entender o que é essa energia, é fazer o bem ao próximo, né? Sim. Faça o bem ao seu vizinho, faça o bem a um morador de rua. Você vai entender o que é o sentimento que a gente tem depois que termina uma cirurgia e dá tudo certo, né? Quem de vocês aqui já chorou com família de paciente? Pô, Sim. já. Um monte. Com certeza. Eu quero contar o meu perrengue, não, o meu momento emocionante, mas eu queria fazer um adendo aqui de uma oração. Lembra-te que este corpo, ou seja, o corpo do paciente, nasceu do amor de 2 almas, cresceu embalado pela fé e esperança daquele em quem seu seio o agasalhou, sorriu, sonhou os mesmos sonhos das crianças e dos jovens, e, por certo, amou e foi amado, e sentiu das saudades dos que já se foram. Então, o nosso paciente, ele é o amor de alguém, ele é importante para alguém, ele sente saudade de alguém, ele tem tudo isso envolvido, então esse respeito é muito bom. Por que eu estou falando isso? Uma paciente lá do Maranhão, né? Ela tem uma doença sistêmica chamada lúpus, para quem nunca ouviu falar, mas é uma doença que afeta muito o sistema mesmo da pessoa. Ela tem dores articulares generalizadas e, como ela não tem convênio
médico e infelizmente, pra ela tentar entrar num convênio médico hoje é muito complicado, porque já tem todo o histórico dela de SUS, então é um valor muito absurdo. E ela fez algumas sessões de pulsoterapia. Isso baixa muito a imunidade. E o lúpus já é uma doença autoimune que baixa a imunidade. Então ela começou a ter dificuldade de abertura de boca, começou a sentir dores, foi no dentista, acharam que era um canal, começaram a mexer nesse canal. Ela melhorou até um pouquinho a abertura de boca, mas aí ela começou a ficar desorientada. Começou a ficar com muita febre e sem saber o lugar que ela estava, as pessoas que ela estava, então ela foi internada. Quando foi avaliada por uma equipe de buco do hospital em questão, hospital público lá do Maranhão, acharam que não tinha nada. Beleza. Aí foi para neuro. Ela já estava com abscesso cerebral, literalmente. Então ela fez uma craniotomia. Que na época eu estava no mestrado da Unifesp com o pessoal da otorrina e cabeça e pescoço e já estava com quase 3 meses de UTI. E o marido dela, que é primo da minha esposa, lembrou de mim na época e tal, tudo, perguntou, olha, você tem como ajudar ela por aí? Que a gente dá um jeito, a gente leva ela de avião, paga uma UTI, não sei, dá um jeito, vem de casa. Mãe, 2 filhas pequenas, um pouquinho mais velha que eu, ou seja, querendo ver as filhas, querendo ter uma vida normal, querendo ter tudo. Aí que eu me propus, eu falei, olha, eu vou até aí, não tem problema. Isso era uma sexta-feira. Eu vou até aí. Consegue para eu operar essa paciente amanhã? Eles falaram com o secretário de saúde. O secretário de saúde ligou para o diretor do hospital. O diretor do hospital me autorizou a entrar. Eu levei motor, levei material, peguei emprestado de colegas, levei material, comprei passagem em cima da hora. A família comprou passagem para mim, a gente se ajudou. Sexta-feira, quando eu apresentei o caso para os professores da Unifesp de manhã, à tarde eu estava pegando voo. E o que ela tinha? Ela tinha uma artrite séptica da ATM, ou seja, a ATM dela literalmente estava apodrecendo. E todo o pus que entrou na cabeça e tudo mais vinha da ATM, era o foco ali, não adianta. Ia ficar toda hora, e o colega de lá não queria fazer nada. Então eu fui, até contradizendo os próprios cirurgiões de lá, o neuro entrou comigo, 2 cabeças e pescoço entraram comigo, meio que até... Eu não vou quase que zombando, assim, achando, não vai fazer nada demais, né? Não vai dar em nada. Quando eu abri a ATM, quando jorrou pus de dentro da ATM, eu fiz uma condilectomia alta, ou seja, eu cortei um pedaço da articulação dela, a parte podre. O lado ruim da gente atender parente, que a gente quer ser o menos invasivo possível, e às vezes a gente precisa fazer mais. Mas graças a Deus, Deus abençoou. Hoje ela vive lá com as filhas dela, cria as filhas dela normal. Assim, é um sentimento, cara, igual como você falou, Nicolas, a nossa especialidade ela é uma especialidade secundária ainda, exceto nos casos de trauma. Mas o sentimento de você salvar uma vida é impagável. E é difícil a gente sentir isso na nossa especialidade. Sim. Porque a gente pega o paciente já estabelecido, já estável, sim, digamos que assim. Então, assim, é muito gratificante para mim e, inclusive, mais ainda porque é da família, é uma pessoa que eu tenho contato. Sim, sim. Então, o feeling é bem que esse, eu acho, né? Putz, se for pensar em história, a gente tem história, cara, né? Vai ficar o dia inteiro. Desculpa, pode falar. Eu tento super me empatizar, por família, porque eu acho que é bem isso, faça o que você queira que faça na tua mãe, na tua companheira de vida, tudo, na tua filha, você pai agora. Imagine, cara, a gente tem que dar o nosso máximo sempre. Puta, eu tenho história de residência, de paciente, cara, menos favorecido, que o cara, uma que você, quando é residente, você quer fazer a coisa acontecer mesmo, né? Mas, cara, de pagar passagem de ônibus pro cara vir operar. E eu acho que o mais importante é basicamente isso, né? A gente tentar tratar aí os nossos pacientes como se fossem o paciente. Isso eu falo muito pro paciente no consultório, né? Essa história do cirurgia, gente, a gente vive isso, tá? A gente fazer cirurgia, a gente não pode entrar no automático de tipo, vou trocar uma camiseta, cara, porque a nossa vida é isso, né? Eu acho que como todos vocês aqui, cara, eu amo o que eu faço. Amo. A gente ama tanto que a gente não pode deixar a coisa se automatizar, né? Eu acho que o que eu falo para os pacientes é isso. O momento é teu, a cirurgia é tua, a gente vai operar quando você quiser, né? A gente tem que ser só uma ferramenta ali, cara, para fazer todo o contexto. Basicamente é isso. Eu falo justamente sobre isso também, Flavinho.
A partir do momento que eu não acordar com um comichão na barriga, quando eu vou realizar uma cirurgia, Ah, mas eu é. preciso parar e repensar o que eu tô fazendo, É. né? E falar assim, caramba, não, você não tá, como você falou, trocando a camisa, você tá indo fazer uma cirurgia, né? Então é muito importante isso, né? E tem que acreditar, cara, hein? Cara, forças do Com certeza. universo. Pra dar força Ter, pra cara, gente. o Magneu tem mesmo o lance da, mãe, da avó dele Da lá, minha mãe, da que minha eu avó. já vi. Com a minha mãe também, coitada, deve estar sem joelho já. Porque até hoje, cara, eu ligo, eu falo, meu, hoje é puxada a coisa, né? E é bem isso, a gente tem que transmitir, lógico, tranquilidade pro nosso paciente e o cara confia. Meu, imagine, esses dias a gente opera muita menina nova, pessoa nova, cara, que vai o pai lá. E às vezes você fala, meu, você tem que se garantir, né? Mas você tem que simpatizar, tem que pensar no próximo aí. Porque é bem isso, né? A gente vai falar isso aí na parte humanizada da coisa. Mas imagine um pai ali, um avô, um marido, uma esposa, né? Entregando o meu próximo ali pra gente fazer a coisa acontecer. Então, eu acho Bem que... mais precioso deles, É, né? mas Os é. filhos. meu, Acho que não graças a tem Deus nada que você- a gente consegue responder bem para isso, né? Sim. Então, momentos emocionantes a gente tem um monte para contar, mas a gente conseguiu transmitir um pouquinho do que é esse nosso momento, né? A gente passa por isso todo dia. Todo dia. E isso que é muito gostoso, né, da nossa profissão, né? Essa possibilidade de se conectar com o paciente. E isso que a gente sente, né? Agora mesmo, eu sinto que tá uma energia tão boa aqui que tá leve. Então, falar sobre isso também melhora a nossa aura, né? Melhora a nossa... O nosso dia vai ser perfeito.